Olá, seja bem-vindo, bem-vinda à nossa aula de número 8 do nosso módulo do Sistema de Gestão de Continuidade de Negócios e hoje nós vamos falar sobre avaliação de riscos para a continuidade dos negócios. Vamos lá, pessoal. Nós estamos agora, né, deixa eu colocar meu pointer aqui como sempre, boa. Nós estamos agora, já passamos pela etapa número 1 da criação do Business Case, onde nós conseguimos o apoio da liderança, passamos pela definição do escopo do sistema de gestão de continuidade de negócios e também conseguimos documentar todo o contexto, a situação atual da organização, ok? Na etapa 2. Na etapa 3, identificamos os requisitos e as obrigações. Na etapa 4, realizamos o inventário dos serviços, processos e suas dependências. No passo número 5, criamos o nosso BIA, nosso documento de análise de impacto ao negócio, e agora chegamos na etapa 6 de avaliação de riscos para a parte de continuidade. Vamos agora falar sobre exatamente a etapa 6 da avaliação de risco. Primeiro eu vou explicar uma parte, os 7 passos que nós vamos passar, que nós vamos avançar, 7 passos que nós vamos avançar, e aí eu já entro diretamente no documento que nós vamos usar nessa aula de hoje, ok? Então, primeiro passo, revisão. A revisão, o que você vai revisar? Você vai revisar o documento que você criou na aula anterior, que é a análise de impacto ao negócio, ok? Esse é o documento que você vai revisar nessa aula. Você vai também revisar quais são as dependências. Por quê? Deixa eu até mudar a tela aqui, ó. Porque você tem lá o ativo, ok? Você tem o ativo. Aí do ativo, você tem os processos que rodam nesse ativo. Esses processos, eles existem vários recursos. Olha, já são três coisas, já são três coisas. Tem vários recursos que dão suporte para esse processo. Pode ser pessoas, tecnologias, energia, sala física, pode ser várias coisas. E tudo isso existe para entregar algum serviço. O que a gente está falando aqui nessa parte é exatamente essa análise da interdependência entre processos, serviços, tudo mais, ok? Então precisa revisar tudo isso. Revisar também a análise de contexto, que a gente estava lá falando disso na etapa 2, ok? E também revisar a parte de probabilidade versus impacto, que foi uma tabela que vocês criaram na aula anterior, nas aulas anteriores, que deve ter sido aprovada, né? Porque esse é o correto, aprovado pela alta direção. Ok, Dani, já passamos pela revisão. O que nós vamos fazer agora? Agora nós vamos identificar as ameaças. O que vocês vão ver agora? Que nós temos uma sugestão para vocês de catálogo de ameaças. Então vamos lá. Já vou para o documento aqui e vamos para o catálogo de ameaças. Deixa eu avançar aqui um pouco. Depois eu volto, tá, pessoal? Não se preocupem com isso, que a gente vai voltar. Tá aqui, ó. Catálogo de ameaças à continuidade. O que a gente está falando aqui nesse passo número 2 é exatamente você identificar, vocês vão ter um catálogo de ameaças de vocês. Esse catálogo que eu coloquei aqui, ó, que tem algumas ameaças, vocês vão adaptar isso para a organização de vocês. Esse documento vocês vão fazer download e adaptar para a realidade da sua organização, ok? Então tem o catálogo lá. Então tem a ameaça, a descrição do impacto ao negócio relacionado a essa ameaça, tá? Qual que é a estimativa de dias, né, que a gente vai ficar parado se esse problema acontecer? Ou seja, se essa ameaça for real, se ela realmente acontecer, tangibilizar, vamos dizer assim, a probabilidade é a organização ficar parada de 3 a 5 dias. Olha o que eu estou falando aqui, vai ficar parada 3 a 5 dias. E desse caso, tem aqui, ó, processos afetados. Vocês vão colocar aqui quais são os processos afetados. Todas essas informações, vocês vão trazer todas essas informações das aulas anteriores, das etapas anteriores do nosso processo de sistema de gestão de continuidade de negócio. Ok? Então, que às vezes o pessoal caiu de paraquedas aqui nessa aula, fala, meu, de onde que ele está tirando tudo isso? Tem as aulas anteriores, ok? E se isso é relevante ou não, se essa ameaça é relevante ou não. Tá? Então, já passamos aqui pelo catálogo de ameaças. Vamos voltar agora para o nosso passo 2. Para isso, você precisa envolver um time multidisciplinar.
Ou seja, você vai conversar, ou fazer entrevistas, ou fazer reuniões, dá o nome que você quiser para essa atividade. Você precisa falar com outras pessoas da organização para realizar um mapeamento de ameaças. Você não faz isso sozinho. Por quê? Porque o objetivo é ter uma lista de tudo que pode dar ruim, ok? Tudo que pode dar ruim na organização. Então vocês vão, de novo, essa lista de ameaças, que a gente está aqui, ó, catálogo de ameaças do documento, vocês vão criar junto com outros profissionais da sua organização. Depois que eu tenho as ameaças, eu vou para a avaliação de vulnerabilidades. Então, para cada ameaça, nós vamos identificar quais são as vulnerabilidades que essas ameaças podem explorar. Então, o que você vai fazer? Você identificou qual é a ameaça. Próximo passo é identificar se tem alguma vulnerabilidade que essa ameaça pode explorar. Simples assim, ok? Então, eu vou fazer uma analogia bem rápida. Vamos lá. A gente está falando do ransomware, vamos falar de uma parte mais técnica. Ataque de ransomware, ok? Então, tem a ameaça lá, que é um grupo de hackers ativos que estão atacando a nossa indústria, nosso setor de atuação, etc. Tá. Qual que é a vulnerabilidade que pode ser explorada? Né? Por exemplo, assim, o acesso remoto tá aberto para a internet, ou seja, o RDP lá, ou de alguma maneira está aberto lá no Firewall que da internet para dentro da nossa rede é possível fazer um acesso remoto, que não era para isso acontecer. Isso é uma vulnerabilidade. Então a gente pode cadastrar lá. Okay? Por quê? Porque essa ameaça com certeza vai explorar essa vulnerabilidade. Vamos lá, pessoal. Boa. Então, já falamos das vulnerabilidades. E aí, quando eu já tenho a ameaça e a vulnerabilidade, eu vou fazer o cálculo do risco. Então, eu vou registrar os riscos que foram mapeados. O primeiro ponto é esse. Então, tá lá, para cada combinação aqui, ó, pessoal, para cada combinação de ameaça e vulnerabilidade, nós vamos ter a probabilidade e o impacto nos processos críticos. Ok? Vamos voltar lá para o documento? Então, vamos lá. Então, aqui no documento. Ok? Vou seguir aqui, ó. Estou seguindo as etapas. Lembra aqui, ó, no item 9 do nosso documento, catálogo de ameaça à continuidade. Então, vocês criaram um catálogo. Depois, no próximo item, vamos lá, vamos descer aqui, ó, a avaliação de vulnerabilidades. Então, o que você vai fazer? Você vai colocar as vulnerabilidades que você identificou, ok? E se existe ou não controle para esse problema que foi identificado. Qual que é a criticidade e a ação recomendada. Então, eu coloquei algumas vulnerabilidades aqui como exemplo. Você vai colocar as vulnerabilidades que você mapeou no seu ambiente. Ok? Vamos lá, vamos descer? Olha lá, registro do risco. Para quem me acompanha nas redes sociais, eu falo muito Risk Register. Em vez de registro de risco, né, eu uso muito Risk Register. Aí vamos lá. Então, o que eu coloco aqui? Ó? Descrição do risco, que veio lá, lá de cima do documento. Qual é a ameaça? Qual é a vulnerabilidade? Qual é a probabilidade? Qual que é o impacto? E o cálculo disso. Então, 4 vezes 5, 20. E aí, esse caso aqui eu preciso mitigar o risco, né? Coloquei aqui mitigar. Quem é o responsável e qual que é a ação e o controle que nós vamos implementar para mitigar esse risco. Simples assim, pessoal. Descreve qual que é o problema, coloca aqui a ameaça. Ah, Dani, de onde que você tirou essa ameaça? Lá do item da nossa lista de ameaças. Dani, de onde você tirou essa vulnerabilidade? Da lista de vulnerabilidades que nós mapeamos mais acima. Ok? E aí vocês vão preencher o registro de riscos. Ok? Vamos lá? E aqui, tá, vamos lá, vamos voltar para cá, depois eu falo daquilo. Ok? Então, já passamos pela documentação no passo 4 do cálculo de risco, da análise de vulnerabilidades, da identificação de ameaças. Já está tudo lá no documento para você. Ok? Então, na etapa número 5, você vai fazer uma análise dos cenários. Então, você vai desenvolver ou seja, o que você vai... É como se você tivesse uma bola de cristal. Você vai criar previsão do que vai acontecer. Nesse caso, na área de continuidade de negócios, a gente chama isso de análise de cenários. Então, nós vamos colocar quais são os possíveis cenários para esse tipo de situação. Vamos ver quais são os possíveis cenários?
Vamos lá. Cadê o meu documento? Espera aí, pessoal. Aê, calma aí, não, estou no lugar errado. Vamos lá. Análise de cenários. Análise de cenários. Tá? Então, o que eu coloquei? Cenário 1. Cenário 1. Coloco lá o risco, que foi mapeado acima. Coloco o que vai acontecer. É tipo a bola de cristal fala, olha, que vai acontecer. O cenário aqui para esse tipo de ataque é esse. Ok? Então, por causa do ransomware que a gente está colocando aqui, a gente está falando, ó, o atacante ele vai explorar a entrada por e-mail, que é o phishing, né? Pode obter acesso às credenciais da nossa organização. Geralmente, de madrugada ou aos finais de semana, ele vai executar arquivos dos servidores. E vou colocando aqui toda a historinha, a descrição da narrativa. Ok? Tá, Dani, entendi. Então, para esse cenário aqui, qual que é o gatilho? Qual que é o vetor do ataque? Nesse caso aqui, é o phishing, direcionado para roubo de credenciais, para fazer a escalação de privilégios e aí executar o ataque do ransom. Pode ter mais etapas? Pode. Vocês vão detalhar aqui de acordo com a realidade da sua organização. Ok? Vamos lá? Beleza. Quais são os processos afetados? Então, a gente vai colocar aqui os processos afetados. Nesse caso que eu coloquei todos. Né? Qual que é o impacto estimado? Dene, de onde você tirou essa história, esses dados aqui? Para quem não lembra, esses dados estão nas aulas anteriores. Só assistir as aulas anteriores, que lá tem como você identificar essas informações. Vamos lá? Os dados do impacto estimado já existem, é só você preencher aqui. Duração estimada. Nesse caso aqui, se esse problema acontecer, a gente vai ficar parado aqui, ó, a gente vai precisar de 3 a 7 dias para recuperação. Ok? Então vai ficar parado. De 3 a 7 dias ali é o período ali que a gente vai levar para se recuperar. Ok? Quais são os controles atuais? Opa! Deixa eu aqui, beleza. Quais são os controles atuais? Aqui no caso, eu já falei que eu tenho antivírus, tenho firewall, tenho backup, tenho tudo isso, né? E quais são os controles necessários? Então, coloque quais são os controles necessários. E a minha estratégia de continuidade. Então, coloquei uma. Está bem resumido aqui, porque isso aqui é um exemplo, para vocês adaptarem para a realidade de vocês, mas vocês vão colocar aqui a estratégia de continuidade. Tudo isso, pessoal, é feito junto com os gestores das áreas envolvidas em relação a esses processos que fazem parte aqui desse cenário aqui, ok? Então, aqui no template, eu coloquei para vocês cenário 2, cenário, e coloquei 2 cenários, na verdade, eu ia falar cenário 3. Coloquei 2 cenários, e aí vocês vão colocar os cenários de acordo com a realidade da sua organização, ok? Fechou o cenário, aí a gente vai para o plano de tratamento de riscos. O que é o plano de tratamento de riscos? Que a gente vai falar aqui, ó. Se a gente vai mitigar, transferir, aceitar ou evitar. O que? O problema. Porque assim, ó, uma coisa que eu sempre falo, né? Nós existimos na área de cibersegurança para resolver problemas. Assim, identificar quais são os problemas e atuar num time multidisciplinar para resolver esses problemas. O plano de tratamento de riscos é onde constam as informações de como nós vamos resolver esses problemas. Nesse caso aqui, dessa aula, a gente está falando de riscos, né? Vamos lá? Então, o que a gente vai fazer nesse caso aqui? Aqui no documento que vocês vão fazer download, você tem o plano de tratamento de riscos. Então tá lá a estratégia lá, de tratamento, então, lá, mitigar, transferir, aceitar, evitar, já coloquei aqui para vocês, ok? Opa, já coloquei aqui para vocês. E aí, esses campos também vocês podem adaptar para a realidade da organização de vocês. E aí eu vou para o plano. O que é o plano? Você tem a ação do tratamento, o que você vai fazer para resolver o problema, quem é o responsável, qual é o prazo, quanto vai custar para resolver esse problema, o tipo, tá vendo aqui, ó, mitigar, dele, da onde você tirou esse tipo? Tá aqui em cima, ó. Mitigar, transferir, aceitar ou evitar. Tá bom? Então tá aqui tudo a parte de risco, ok? Aí aqui a gente tá falando o seguinte, quanto tempo a gente consegue aguentar, né? E a métrica de sucesso que a gente tem aqui. Simples assim. Pessoal, não tem mistério. Você já dá, a partir das reuniões que você realizou com os demais gestores, com os demais profissionais da sua organização, você já tem acesso a todos esses dados. O que você vai fazer? Você só vai preenchendo ali as informações.
Então, você não faz sozinho isso. Você pode ser o gestor da parte de continuidade de negócio ou consultor, mas tudo isso é feito a quatro mãos. Ok? Legal? Vamos lá, voltar aqui. E aí, por último, depois que eu tiver tudo isso documentado, eu vou apresentar a avaliação de riscos à alta direção. Ponto importante, né? Que é o que todo mundo pergunta na mentoria. Dele, como que eu consigo, né, avançar com as atividades de segurança, sendo que ninguém me apoia, tudo mais, como que eu consigo orçamento, o que que a gente vai fazer aqui nesse caso da continuidade? Foram identificados os processos críticos da organização, nesse caso. Através dessa identificação, nós também mapeamos quais são as ameaças que podem impedir que esses processos críticos sejam executados com sucesso. Ou seja, já estou falando para a alta direção que os processos críticos mapeados, que eles entendem, eles sabem quais são os processos críticos, vai dar ruim ali. Ou seja, vai dar ruim. É como se tivesse um GPS e você está falando assim, olha, se a gente continuar nessa direção, a gente vai se perder. Ou, se a gente for para esse caminho está cheio de buraco, vai arrebentar, vai estourar o pneu do carro, vai quebrar o amortecedor do carro e a gente vai levar mais tempo. Então, o que a gente está fazendo? A gente está apresentando agora quais são os processos críticos, quais são as ameaças que podem impactar ou causar alguma disrupção desses processos críticos. Estou levando também quais são os riscos, né? Quais são as vulnerabilidades. Então, só que eu não vou entrar muito em detalhe, eu já vou direto ao ponto. Direto ao ponto, o que é? Olha, tá aqui, ó. Cadê? Deixa eu voltar aqui. Ó. Tá aqui, ó. Eu tenho os problemas mapeados. Eu preciso, para resolver esses problemas, eu preciso disso aqui. Eu preciso de X mil reais ou X mil dólares, não importa. E eu vou resolver dessa maneira. Quem vai trabalhar na resolução é fulano, é ciclano, é o diretor de jurídico, é o cara do marketing, é o pessoal de recursos humanos, ou é o carinha do TI, ou é o carinha da segurança, não importa. Vocês vão colocar aqui e o prazo para resolver esse problema. Por quê? Porque se não resolver esse problema, vamos lá, vamos lá, vamos lá, qual a história que você vai contar pro cara? Quem que é o cara dele? A alta direção. Você vai falar que esse cenário aqui, ó, pode acontecer. Por isso que a gente está criando um plano de continuidade. Então, todo plano de tratamento de riscos é relacionado à continuidade. Ok? Então, você tem lá o risco, você tem a narrativa, você tem o vetor de ataque, você tem os processos que vão parar. Então, aqui no. Vamos lá, deixa eu descer aqui de novo. Aqui no plano de tratamento de riscos, você tem como que você vai resolver o problema. Se você quiser, você pode também colocar aqui quais processos que vão ser beneficiados por isso. Você pode incluir mais informações aqui. Ok? Eu já tenho tudo aqui de exemplo para vocês. Tá bom? E o que é risco residual? Porque eu preciso dessas informações para falar com a direção. Ok? O risco residual é o seguinte: é quando eu não consigo resolver todo o problema. Ou seja, sei lá, por exemplo, eu tenho uma situação lá de um ataque de ransomware, ok? E aí, por exemplo, assim, eu vou precisar vou melhorar a minha postura de defesa cibernética. Para eu melhorar a postura de defesa cibernética para não sofrer um ataque de ransomware, eu vou precisar de backup, eu vou precisar de criptografia imutável, backup imutável, vou precisar criptografar dados sensíveis da minha organização. Aí eu vou listar lá, vou precisar do plano de resposta incidente, vou precisar do CIEM, vou precisar do EDR, vou precisar do Firewall, vou precisar do Web Application Firewall, vou precisar de um MFA, vou precisar de um NDR para identificar. Olha quanta coisa que eu já estou falando aqui. Posso escrever até um livro de tudo que eu vou precisar. Ok? Por que que eu estou falando tudo isso, pessoal? Porque assim, ó, nesse mapa de risco aqui residual, vamos supor que eu falei 10 coisas. Só que só foram aprovados 7 controles. Ou seja, 3 eu vou ter lá como um gap ainda. Ou seja, pode continuar. Eu mitiguei o risco, mas não resolvi 100% do problema. Para eu resolver 100% do problema, eu precisaria das 10 ações que eu propus. Só que a diretoria aprovou só 7. Então,
Eles aprovaram 7, então tá aqui, ó, tem uma janela de 3 problemas ainda, 3 cenários, 3 situações ainda que pode acontecer na nossa organização. É o risco residual, tá bom? E aí, legal. O que você vai fazer? É uma coisa assim, eu vou até mudar a tela aqui, né? Ai, pessoal, eu dou risada, mas é sério, viu? Porque o risco tá no negócio. O problema, geralmente, tá, não é sempre, mas na maior parte dos casos, tá na infraestrutura, no time de desenvolvimento, ou seja, está na operação. E a culpa de quando dá problema cai na área de segurança. Cai com o pessoal de cyber, por exemplo, ou o cara de segurança. Por que que eu estou falando isso? Porque a gente vai criar um termo de aceitação de risco residual. Ou seja, não tem problema. Olha só, estou na reunião. Estou conversando com a pessoa. Ah, não tem problema. De 10 ações, só aprovamos 7. 3 não vão fazer? Zero estresse. Assina aqui para mim o termo de aceitação de riscos. Ou seja, você está aceitando que nós vamos continuar com esse problema aqui. Porque você aceitou. Ok? Então, por que é isso? Porque realmente, quem toma a decisão, nesse caso aqui, é o dono lá do serviço, do processo, o owner do negócio. Nós estamos trabalhando no sistema de gestão de continuidade de negócio. Ok? Quem vai aceitar o risco é o dono do processo, dono daquela área, o owner, o CEO, o CFO, essa turma que vai aceitar o risco aí. Vocês vão mapear isso nas entrevistas. Por quê? Se você tem um processo, que pode ser impactado, um processo crítico que vai ser impactado por falta de investimento em controles internos, não é você responsável por determinar se vai ter investimento ou não, se vai aprovar ou não investimento. Você leva essas informações. Se eles vão aprovar ou não, aí é outra história. Quem não aprovou, beleza, não tem problema nenhum. Formaliza aí que você não aprovou. E está lá documentado. E aí nosso papel é achar, mesmo que está documentado, nós sempre vamos trabalhar de forma proativa, preditiva. Então vamos procurar outras maneiras, mesmo que não foi aprovado o investimento ou as iniciativas, mas precisamos descobrir outra maneira. Pelo menos eu recomendo isso, ok? A outra parte de não quer fazer, mas a gente vai descobrir uma maneira de melhorar a postura de defesa para que isso não aconteça. Legal, pessoal? Então deixa eu mudar aqui a tela. Aê! E aí a gente fecha aqui com o termo de aceitação de riscos e e aí eu coloquei aqui o resumo executivo. Bom, recomendações. Então vamos lá. Aprovar o registro de riscos e o plano de tratamento de riscos. Ok? Iniciar a implementação das ações de mitigação. Formaliza o aceite de riscos com alta direção. E vamos desenvolver a estratégia de continuidade baseada nos cenários de disrupção que nós mapeamos. Ok? Depois a gente vai lá elaborar o plano de continuidade e o plano de recuperação. Eu também chamo, pessoal, de contingência, tá? Contingência, análise de impacto ao negócio e o disaster recovery ou plano de recuperação. Esses 3 documentos a gente vai chamar de plano de continuidade de negócio. Depois de tudo implementado, vamos realizar os testes e trabalhar na revisão de tudo isso. Legal, pessoal? Bom, então nós acabamos de falar da etapa de avaliação de riscos e na próxima aula nós vamos para as próximas etapas, ok? Já até chegar nós vamos falar da estratégia, da construção dos planos e do programa. Essa etapa nova aqui é a que eu mais gosto de todas. Tá bom, pessoal? Então é isso. Chegamos ao final da aula número 8 e aguardo vocês na próxima aula. Valeu!